Boa tarde a todos. Hoje vamos percorrer as primeiras páginas da Bíblia, olhando para os patriarcas e, junto com eles, olhando para a nossa vida religiosa. Coloco de antemão o salmo, vamos rezar juntos. Completai em mim a obra começada. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Me dirijo em especial àqueles irmãos e irmãs que viveram bastante tempo de anos na vida religiosa. Aqueles que deram a vida por causa do reino de Deus. Aqueles e aquelas que sonharam para um futuro melhor. E hoje, talvez diminuindo as forças físicas, diminuindo a memória, mas sempre mais, tendo a vontade de doar-se, de servir e de ser útil para os outros, vivam fazendo coisas simples e singelas naquele pequeno canto de um grande convento. Diante desses nossos irmãos e irmãs religiosas, tenho na mente em especial a figura da nossa ex-madre, Sor Samuela Benvenuti, a qual tenho muita devoção e estima, que desde jovem, assumindo vários tipos de cargos no Instituto, em especial a formação das irmãs jovens, e depois, como superiora geral, nos 3 sexênios, conduziu a nossa família religiosa. E hoje, sem força física, sem muita memória, mas cheio de vigor missionário, se retirou numa casa nossa em Itália. Lá, lavando e enxugando os pratos após as refeições dos idosos da casa de repouso, dedicando o tempo na oração e na meditação, passa o tempo, no aguardo da chegada do Divino Esposo. Diante destas figuras, fico contemplando a beleza da nossa vida religiosa. E, no mesmo tempo, desejo que todos os religiosos e religiosas chegassem a esta missão, assim como viveram os patriarcas, assim como está vivendo o nosso Papa Bento, e assim como muitos outros irmãos e irmãs que nos deixaram a herança da santidade. Bem, vamos então olhar para nossos patriarcas, que a Sagrada Escritura nos apresenta: Abraão, Isaque e Jacó. Diante da situação atual dos nossos conventos, diante dos desafios entre as duas gerações, jovem e anciã, diante dos avanços tecnológicos que infiltraram no estilo da vida religiosa, nas nossas atividades apostólicas, a palavra de Deus vem nos iluminar. Temos que enfrentar hoje 2 problemas principais. Isso não só nos conventos, na vida religiosa, mas nas famílias, nos âmbitos profissionais, na economia, em todos os níveis da vida humana. O primeiro é a diferença entre as gerações. A geração antiga fala: nós fazíamos tudo muito rápido. Eu me incluo aqui. Hoje, jovens são muito devagar. Nós trabalhávamos muito, fadigávamos muito, suamos bastante, corríamos para terminar em tempo tudo que foi confiado. Nosso noviciado era assim. Nós não tínhamos preguiça e tínhamos mais sabedoria. E hoje, jovens estão nos sofás, com o celular na mão, ou estão nos computadores, navegando com pessoas que nem conhecem, são preguiçosos, pegam muito tempo para fazer poucas coisas, não têm conhecimento aprofundado, muitos vazios, e ainda nós devemos ficar submetendo a eles, pois não entendemos a tecnologia deles. E ainda, o que sonhamos, eles estão realizando. E ainda, nas nossas costas. Esse é um pouquinho os pensamentos das pessoas da terceira idade e, sem dúvida, nós, os religiosos e as religiosas também. O primeiro ponto para a gente colocar na mente é:
Na vida religiosa, não é necessário que tudo o que foi iniciado em nós complete em nós ou com nós. Talvez a obra começada em nós, outros que vão realizar. Nossos sonhos, outros que vão realizar. Nossos projetos, outros que vão completar. E talvez após a nossa morte, Deus usará outras pessoas para completar as nossas obras. Vamos ver se foi assim na vida dos patriarcas, na história de Israel, na vida dos santos. Olhe para a figura de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma nação, e seus filhos serão como as estrelas do céu e a areia do mar. Gênesis 15, 5. Mas a sua mulher Sara era estéril. Tentou ter filhos através de sua escrava Agar, nasceu Ismael, até mesmo pelo consentimento da sua esposa Sara. Mas não deu certo. Terminou com brigas, desentendimentos e separações. Na sua velhice, aparece uma miragem de luz. O filho Isaque nasce, mas precisava levá-lo para sacrificar. Gênesis 22, a gente vê. Diante daquela obediência, Abraão vê mais uma vez a mão de Deus. Mas ainda assim, ele morre sem ver realizado completamente a obra começada, a promessa de Deus. Abraão pensou que a promessa seria realizada no seu filho Isaque. Mas Isaque também tinha a esposa Rebeca, que era estéril. Gênesis 25 e 21, versículo 21. 25, 21. Após tantas orações de Isaque, nascem os gêmeos Esaú e Jacó. Mas tornaram-se inimigos, dois povos, duas nações inimigas entre si desde o seio maternal. Gênesis 25, versículo 23. O pai amando o mais velho e a mãe amando o mais novo. E assim, entre roubos, enganos e fugas, o mais novo ganha graça diante de Deus e torna-se o herdeiro da promessa de Deus. Parecia que Deus estava com ele, mas, ainda assim, precisou passar o tempo e as gerações para ver realizado a promessa feita por Deus a Abraão. Vamos para Jacó. Jacó foi privilegiado, amado e protegido por Deus. E ele chega até a vencer o anjo e ver Deus face a face. Gênesis 32, versículos de 24 a 30. Parecia que a promessa seria realizada com ele, mas para receber como esposa sua mulher amada Raquel, precisou ele trabalhar 7 anos como escravo na casa do seu tio Labão, Gênesis 31, e ao final foi enganado e precisou receber como esposa Lia, a irmã de Raquel. E ele continua trabalhando até que recebeu Raquel. Em total, a gente vê que ficou 20 anos trabalhando na casa do sogro. Gênesis 31, 38. E tendo nesta época 6 filhos da parte de Lia e outros 4 da parte das escravas de Raquel. E Raquel continuou sendo estéril. A promessa parece que cada vez mais estava longe. Ao final, Deus abençoa Raquel e ela teve o filho chamado José. Jacó não teve tanto tempo para expressar todo o amor e carinho para com aquele filho, pois, como sabemos, pelo ciúme e engano, os demais filhos fizeram morrer aquele filho amado diante dos olhos do pai, embora não estivesse morto, até arrumaram o sangue dele para a prova da morte. Como acreditar na promessa de Deus? E se nós olhamos a história,
José, o menino mimado do pai, mas desde pequeno sofreu ciúme. A experiência da prisão, estar longe da família, do amor do pai, ser caluniado. Quem de nós não experimentou estas coisas nas nossas vidas, nas famílias, nas vidas fraternas, no trabalho? A experiência do sofrimento por causa do ciúme, experiência da prisão, estar longe do amor familiar, ser caluniado. Tudo isso José experimentou. Ser vendido e traficado para outro país. Mas Deus estava com ele. E aonde José estava e por onde José passava, a graça de Deus o acompanhava. E até os que estavam ao redor dele recebiam tal graça, como aconteceu na prisão, na casa do oficial, no livro de Gênesis, capítulo 39. A gente vê como até os amigos encontraram graça na presença dele. E ao final, não só o Egito, seu lugar de refúgio, mas até mesmo todo o povo de Israel foi salvo por causa dele. Porém, José e seu povo estavam num lugar longe da pátria, longe da terra prometida, longe da realização do sonho de Deus para seu povo. Seu povo seria abençoado por toda a terra. Apesar que através de José, parece que já tem uma nova vida, nova salvação. Os filhos de Jacó todos chegam com muita honra, com muita estima lá em Egito. Mas se encontraram aquela terra do Egito, lugar da salvação, lugar da nova esperança, lugar da nova fecundidade, dia se transformou num lugar de escravidão. Pode acontecer isso conosco. Muitas casas nossas abertas, lugar, terra de evangelização, terra de novas vocações, terra de novas fertilidades, fecundidades. Uma manhã pode transformar lugar da escravidão, lugar de onde Deus mesmo, através de alguém, precisa nos tirar, nos libertar. O mesmo lugar que é lugar da salvação, lugar da esperança, pode transformar lugar da escravidão, lugar de onde a gente deseja sair. Quantos de nós experimentamos tais coisas nas nossas vidas? Bem, a longa história do povo de Israel precisou esperar séculos e séculos, passar por escravidão, silêncio, deserto, tentações, tribulações e exílio, para ver o dia da realização da promessa do Senhor. E depois, no início do Novo Testamento, a gente vê duas figuras que o Papa Francisco traz como exemplo, como fortaleza para a vida religiosa. A figura de Simeão e Ana. Após da longa história começada em Abraão, após longo tempo de espera, ao apresentar ao templo o menino Jesus, o primogênito de Maria e José, os dois idosos, Simeão e Ana, alegrando-se com lágrimas nos olhos, entoaram: Deixai agora o vosso servo ir em paz. Agora meus olhos viram a vossa salvação. Eles esperaram, eles contemplaram as maravilhas que Deus fez, começando Abraão ao longo da história da salvação. E ao final, só bastava segurar aquele menino e dizer: agora posso morrer. É verdade, meus irmãos e irmãs. Ao chegar passo a passo à terceira idade da vida religiosa, significa chegar a esta contemplação. Trabalhou muito, experimentou desertos e exílios, atravessou lutas e fadigas e agora é tempo de contemplação.
Contemplar as maravilhas que Deus operou na sua vida, na vida da sua família religiosa, na vida de cada irmã, e ver como Deus foi realizando, através de cada um e cada uma, a obra começada. Ninguém é tão suficiente para iniciar e completar toda a obra, pois, se for assim, se Deus que começou, será Ele que vai realizar em nós e através de nós. E Ele mesmo nos levará a completar a obra começada. O que resta para nós é segurar o menino e dizer cada dia, não só na hora das completas, como nós costumamos de rezar, cantar, mas seja como um respiro cotidiano. Agora posso morrer, pois vi com meus olhos Jesus, toquei com minhas mãos Jesus. E do outro lado, quem vai nos apresentar esse Jesus é um casal jovem, Maria e José. E encontro das duas gerações. Nós assim entramos no nosso segundo ponto da nossa meditação de hoje. O encontro das duas gerações, os idosos e os jovens. Aqui vamos entrar, como falei, no segundo ponto do nosso retiro. Vamos escutar o que o Papa Francisco falou aos religiosos no dia da vida consagrada, 2 de fevereiro deste ano 2019. Ele, além de ter distribuído na Praça de São Pedro uma ícone que vem do mosteiro de Bosse, que é chamado a Santa Comunhão. Na sua homilia, explicou o significado desta imagem. Depois a gente vai distribuir para vocês o texto na sua totalidade. E nesta imagem é um jovem monge carregando no seu ombro um religioso ancião, mostrando assim como um jovem deve carregar os sonhos de uma anciã. Não é tarefa fácil. Na imagem podemos ver que os dois fazem fadiga. Nesta pequena imagem muito bonita, podemos contemplar a beleza da vida religiosa. Um jovem que foi capaz de assumir os sonhos do idoso e trazê-los para a frente, para fazê-los dar frutos. Isso talvez seja um inspirador, assim como fala o Papa Francisco na sua homilia. Ele dizia que o ancião tem a chave, mas quem abre a porta é o jovem. Tu não podes carregar todos os anciãos sobre ti, mas os sonhos deles e trazê-los para a frente, trazê-los, isso te fará bem, assim dizia o Papa Francisco. Não apenas escutá-los, escrever sobre eles, não. Carrega-os e leve-os adiante. Isso muda o nosso coração. Isso nos fará crescer, isso nos fará amadurecer. O jovem carrega o amadurecimento de uma anciã. Eles, nos seus sonhos, nos dirão o que fizeram na vida, nos contarão os erros, os fracassos, os sucessos. Eles vão nos dizer isso. E ao carregá-los, pegamos todas essas experiências e sigamos em frente. Este é o ponto de partida. É bonito quando a gente escuta das nossas irmãs de uma certa idade narrando o passado, até as dificuldades, as tentações, as dificuldades na vida fraterna, o caráter difícil de cada irmã, os embrólios, os ciúmes, tudo que talvez não presta, mas elas passaram tudo isso e hoje, se chegou a nossa história até a nós, era necessário cada irmã, apesar das suas infidelidades, dos seus erros, dos seus fracassos, cada irmã foi necessário para trazer para frente os sonhos das nossas irmãs idosas. Cada uma, na sua particularidade, trouxe até a nós a nossa história.
Por isso a nossa história é a história da salvação. Não porque nossos irmãos eram santos, mas com suas infidelidades, com seus erros, com seus insucessos, fracassos, mas no meio de tudo isso existia também os sonhos bons, as virtudes, as orações, as lágrimas, as fadigas e o desejo da santidade. Nesta mistura que a nossa história chegou até a nós. Por isso devemos amar o nosso passado. E perguntaram ao Papa Francisco: o que tu dirias aos jovens que querem ter fé na vida, querem abraçar a vida religiosa? E ele respondeu: carregue sobre ti os sonhos dos idosos e os leve adiante. Isso vai te fazer amadurecer. Porque se os jovens são chamados a abrir novas portas, os anciãos têm as chaves, como acabamos de falar. A juventude de um instituto de vida consagrada encontra-se indo às raízes, falava o Papa Francisco. Ouvindo as pessoas idosas, podem chegar às raízes. Não há futuro sem este encontro entre idosos e jovens. Não há crescimento sem raízes, e não há florescimento sem novos rebentos. Jamais profecia sem memória, jamais memória sem profecia, mas que sempre se encontram. A gente vê que uma árvore, quanto mais cresce para cima, tem suas raízes profundas e tem a sua duração. Assim, para nós, nosso instituto religioso, nossa família religiosa, a nossa história vai ter seu futuro se nós seremos fiéis ao nosso passado, se nós souberemos transmitir às novas gerações a história e o carisma do nosso passado, e se nós temos a fidelidade, o amor para o passado, nós teremos a graça de ver o nosso futuro. Que não nos aconteça olhar mais para o display do celular, dizia Papa Francisco, do que para os olhos do irmão. Ou fixaremos-nos mais em nossos programas do que no Senhor. Com efeito, quando se coloca no centro os projetos, as técnicas, as estruturas, a vida consagrada deixa de atrair e comunicar-se a outros. Não floresce porque esquece aquilo que tem debaixo da terra, isto é, as raízes. São as palavras do Papa Francisco. As religiosas. As impotencialidades, as esterilidades, as feridas, as derrotas, não são, por isso, espaços vazios, motivo de escândalo, desmoronamento ou desânimo, mas são possibilidades para abrir-se aos novos horizontes, quando seremos abertos às moções do Espírito Santo. Uma vez, numa conferência das religiosas, uma irmã, na partilha do nosso grupo, falava que eu quero realizar o sonho das nossas irmãs anciãs, mas não sei qual é o sonho delas. Elas não comunicam nada conosco, olham para nós como pessoas estranhas que não prestam. Isso é a reflexão de uma religiosa jovem. Isso não acontece entre nós. A criatividade das nossas superiores está exatamente aqui. Preparar espaços para o diálogo, mostrar aos jovens a beleza da vida vivida e mostrar aos anciãos a beleza e a potencialidade que os jovens têm. Quando falamos de realizar os sonhos dos outros em nós, não significa as realizações pessoais, como estudo, trabalho, missão. Uma irmã desejou estudar uma coisa, outra irmã foi e estudou, realizou. Aí ficar com ciúme, porque eu queria, a outra foi, etc. Mas levar para frente o carisma do Instituto. Realizar os sonhos dos outros significa levar para frente o carisma do Instituto. Amar e contribuir para que seja visível, conhecido e amado o que é próprio de cada instituto religioso. É levar para frente o projeto comum. Então, isso significa
o encontro entre as duas gerações. E vamos para um terceiro e último ponto que devemos meditar hoje, a esterilidade e a fecundidade. Muitos nossos institutos religiosos passam com dificuldades de novas vocações. Parece que estamos rezando muito e Deus não está escutando as nossas orações. No nosso instituto, desde quando eu entrei, já 32 anos, escuto rezar. Nós rezamos a oração ao Sagrado Coração de Jesus. É aquela oração que o Santo Padre Pio rezava. Batei e vos será aberto, pede e vos será dado, etc. Mas até agora não temos uma vocação da Itália. Vieram várias, mas não conseguiram perseverar. O Instituto tem jovens da Índia, do Brasil, da Tanzânia. E por isso vai para frente sem se envelhecer. É um problema de muitos institutos religiosos, especialmente femininos. É verdade que devemos abrir a mente para os novos desafios. Devemos mudar muitas coisas tradicionais que aprendemos como lei sagrada. Devemos ter muita sabedoria para saber lidar com novas realidades e corresponder com novas exigências do tempo atual. Mas, do outro lado, aqui a palavra de Deus vai nos iluminar. Em todas as 3 gerações dos patriarcas, vimos que as esposas da promessa eram estéreis. Sara de Abraão, Rebeca de Isaac e Raquel de Jacó. As 3 gerações procuraram remediar as esterilidades com outras tentativas alternativas, como usar as escravas e ter filhos deles para a herança. Mas a história nos mostra que não deu certo. Ismael ficou fora da casa, Esaú ficou fora da herança e da bênção do pai. Os filhos de Lia e dos escravos não receberam tanto amor e carinho da parte de Jacó como José recebeu, o filho de Raquel. E através dele, José, que depois a família vem salvo. Tudo isso nos mostra o quê? A gente pode inventar 1000 fantasias, 1000 vias para resolver problemas, mas Deus vai levar para frente a sua promessa. Se a nossa família é religiosa, se Deus quer que continue no tempo, Ele sabe como produzir as fecundidades e por onde. Devemos ser abertos aos caminhos de Deus. Novas vocações devemos acolher sem olhar, sem ter discriminações de raças e culturas, como dom de Deus. Cada vocação, independente da sua proveniência, cor, cultura ou língua, é dom de Deus. Quando não sabemos acolhê-las, Deus pode retirar de nós novas possibilidades de fecundidade. Aqui está a sabedoria que vem do alto. Se somos fiéis ao Espírito Santo, Ele vai nos iluminar e nós não precisamos ficar preocupados pelo futuro. Deus prometeu a Abraão, a promessa vai ser realizada após séculos e séculos, após de ter o povo sofrido a escravidão, o deserto, o exílio, após tantas histórias de fidelidade e infidelidade, que foi cumprindo a promessa de Deus no nascimento do Filho único Jesus Cristo. Até isso foi motivo de escândalo. E ainda hoje muitos não conseguiram aceitar nem pertencer a este mistério de Cristo. Por isso, diante da esterilidade, os patriarcas nos ensinam de sermos perseverantes. É belo quando Deus se revela a cada patriarca usando a expressão: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O nosso Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele sabe conduzir a verdade, o que Ele prometeu. Ele sabe como conduzir a nossa história. Se Deus quer que terminamos aqui, Ele termine, pois tudo é um meio para chegar até a Ele.
Se não somos necessários aqui, agora, neste tempo, neste contexto atual, Deus vai suscitar novas formas e novas modalidades das vocações. Mas assim como Deus prometeu aos santos fundadores, a igreja não vai acabar, a ordem não vai acabar. Jesus prometeu ao Pai Francisco, a ordem não vai acabar. Eu e você podemos ser infiéis, mas sempre terá algum santo, alguma santa escondida por aí que sustenta a nossa família religiosa, a nossa igreja. Nós teremos agora um tempo de intervalo. Nesse tempo de intervalo seria bom cada uma refletisse sobre esses 3 pontos, 3 perguntas seguintes. Primeiro, como você viveu seu tempo de fertilidade na vida religiosa? Tempo em que você sentiu ser útil, muita força de vontade de trabalhar, de lutar, de carregar os pesos dos outros, de transformar seu suor em sangue ao serviço do reino de Deus. E hoje, consegue contemplar sem sentir-se frustrada? Ou perdeu o tempo da sua juventude inutilmente? Esta é a primeira pergunta. Será que você está conseguindo contemplar os passos de Deus na sua vida? Esta é a oração verdadeira, contemplar. Os israelitas contemplavam as maravilhas de Deus na sua história. Os salmos que nós rezamos são frutos da meditação, contemplação dos israelitas, a sua história. Como Deus interveio na sua história, no seu passado. Isso transformou em oração. Então, a nossa oração, a oração de uma irmã na terceira idade da vida religiosa, é perfeita quando sabe contemplar o seu passado. Contemplar o que Deus fez através de você, através de outros seus irmãos e irmãs, na história do Instituto, na história da igreja. As maravilhas que Deus fez e Deus trouxe até nós. Até aqui. E o segundo ponto, consegue ver nos jovens que estão chegando na vida religiosa como possibilidades para levar à frente seus sonhos? Quais são os obstáculos e preocupações? Quais são as esperanças? E os jovens consagradas que estão aqui, vão fazer o exame da consciência. Vocês conseguem ver o irmão mais experiente, a irmã mais experiente, como raízes da vossa vida, carregar sobre si e levar à completude o sonho do irmão ancião. Consegue? O terceiro ponto, os erros acontecidos por nós, por nossos co-irmãos, co-irmãs no passado, talvez por falta de conhecimento ou até mesmo pela ruindade de alguém, pode acontecer, a maldade de alguém. Mas tudo possam tornar-se as possibilidades para Deus levar à frente a história da salvação, assim como aconteceu com Isaac e Jacó. Tem algo a partilhar? Se não tem nada para partilhar, contemple no seu coração. Paz e bem. Boa meditação a todos.